Jornal da Manhã. Entrevista. Em nossos estúdios, jornalista Alana Damasceno. Bom dia, Alana. Bom dia, Rosana. Bom dia, Kiko. Tudo bem? Bom dia, Alana. Opa, nós vamos nos conectar Parabéns, Alana. Agora. Obrigada, Kiko. Bom dia e parabéns pelo seu aniversário. Do dia. Muito obrigada, fico feliz com os cumprimentos. Agora nós vamos nos conectar com o Joaquim Castro. Ele é especialista em tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil, referência nessa área de tratamento, então, no país. Joaquim, muito obrigada por sua participação aqui conosco no Jornal da Manhã. A princípio, eu gostaria de perguntar a você a respeito do tratamento, então, de cannabis medicinal no Brasil. Eu gostaria que você analisasse no primeiro ponto a visão macro desse tipo de tratamento aqui no país. Como que está no momento? Bom dia, Alana. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, do Jornal da Manhã. Feliz aniversário, muita saúde. Muito obrigada. Imagina. A situação dos pacientes que se tratam com cannabis medicinal do Brasil, graças a Deus, tem melhorado bastante em ritmos, não tanto quanto a classe médica, boa parte dela gostaria, né? Mas desde 2015 o paciente já consegue, basicamente com produtos importados, tá? Sempre passando por um médico, ninguém consegue comprar um produto sequer à base de cannabis no Brasil sem uma prescrição médica. Mas hoje em dia, o que já levou 90 dias para a Anvisa autorizar cada paciente, hoje em 24 horas, às vezes até imediato já consegue. E os preços também, que já foi mais de R$1.000 por mês, hoje com 200 até R$300 por mês, não é um tratamento ainda popular, mas já está bem mais acessível, né? Especialmente comparado ao que caiu. Entendi. Agora sim, Joaquim, como que está a situação de regulamentação no Brasil? O que é necessário para esse mercado deslanchar atualmente e as pessoas, às vezes, quebrarem o tabu desse tipo de tratamento? Geralmente a maconha, ela é relacionada ao uso recreativo e legal, mas a cannabis medicinal a gente sabe que não é bem assim. As pessoas ainda confundem essa situação? Confundem. Pessoas bastante esclarecidas, às vezes se recusam a tomar um óleo, né? Não, a gente não está falando de fumar, se recusam porque vem uma carga muito longa e às vezes a pessoa tem 40 anos, 50 anos, 30 anos ouvindo coisas ruins sobre a cannabis, como se alguém falasse que o café é muito ruim, né? Mas você ia rejeitar o café se você fosse lá para a Etiópia, na Etiópia fosse permitido e no Brasil não, então você se recusa, né? Mas já são mais de 130 mil pacientes assim no Brasil, cada vez mais. Eu agradeço muito essa oportunidade aqui na Jovem Pan. Esse é só mais um exemplo. Certamente nesse momento tem no Brasil outras pessoas falando e tentando tirar o estigma da cannabis. Lá na empresa na qual eu trabalho, a Gravital, a maioria dos pacientes são senhoras acima de 60 anos, com condições clínicas, possivelmente nunca tocaram, nem sabem como é que é a maconha, né, na vida, com exceção, agora não tenho nada aqui para mostrar, mas é um produto, é uma tintura, né, um óleo que vai ser tomado embaixo da língua, ou então vai ser passado na sua pele, ou então vai ser uma cápsula em gel, nada a ver com a cannabis ou com a maconha, essa de uso recreativo, ou que é estigmatizada nas folhas policiais dos jornais. Certo. Agora, será que você tem dados para mostrar pra gente como que é o Brasil, mundialmente falando, em relação a esse tratamento da cannabis medicinal? Nos outros países, o que a gente contra? A gente contra a resistência também, um entendimento, digamos assim, errado em relação a esse tipo de tratamento? Os outros países, eles aceitam mais, eles entendem, até aplicam de certa forma de uma maneira maior do que o que vemos atualmente no Brasil? Sim, a situação é bastante variada, né? Então a gente tem dois países no mundo que são, digamos assim, bem avançados, que seria o Canadá, o primeiro, no qual todos os médicos podem trabalhar com cannabis e o paciente sai de uma clínica, ou não precisa ser de uma clínica de cannabis, ele sai de uma consulta médica, ele pode ir numa farmácia e adquirir o produto, né? Então até você me perguntou antes o que precisaria no Brasil para deslanchar. É a questão do acesso, porque ainda que o paciente hoje ele saia da consulta e possa adquirir o importado, muitos já 30%, 20% já desiste do processo de importação, porque leva 25 a 30 dias. Então é muito diferente de você sair dali do consultório médico e ir numa farmácia da esquina comprar.
Hoje existe no Brasil, mas esses infelizmente ainda são um pouco inacessíveis, na base aí de um tratamento acima de R$1.000 por mês. Então, por isso que as pessoas preferem ainda o importado e por isso que os dois vão conviver, tanto o produto que tem na farmácia do Brasil quanto o importado, mas o produto da farmácia segue sendo importado. Nos Estados Unidos não é legal federal, mas vários estados, a maioria, você já pode adquirir também. Israel é um excelente exemplo, Alemanha está crescendo muito, Suíça. Então, assim, o Brasil ele está um pouquinho atrasado, mas a gente está no pelotão, digamos, intermediário, tá? Existem países inclusive países desenvolvidos, como o Japão, que não, Singapura, que nem se fala. Alguns países do asiático, que na verdade onde começou a planta, né, onde ela surgiu, hoje, por incrível que pareça, eles têm mais restrições do que o próprio Ocidente. Certo. Você citou aí alguns países de primeiro mundo, né, que nem você mesmo falou, desenvolvidos, que já aceitam esse tipo de tratamento, então. Já aceitam. A Califórnia foi desde 1996 que já aceita. O próprio nosso vizinho Uruguai é desde 2013 que já se compra nas farmácias. Colômbia, Argentina agora passou nesse ano passou com o novo presidente não, mas lá foi uma nova lei de cannabis que também foi aprovada a lei e agora até regulamentar, implementar vai algum tempo ainda, mas a Argentina já é um exemplo também. Legal. Tá. Agora, estamos conversando com o Joaquim Castro, o Joaquim que é especialista em tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil, tem uma clínica que é referência no atendimento aqui no país. Joaquim, vamos falar um pouco a respeito de para quais doenças, então, a cannabis medicinal trata. Eu tô com uma lista aqui que, na verdade, é enorme a respeito dessas situações de saúde. Olha, só para listar algumas aqui, nós temos, então, Parkinson, enxaqueca, Alzheimer, fibromialgia, quais as outras, e se você pudesse detalhar pelo menos aí algumas das doenças em que ela é mais usada para tratamento, como que funciona, por favor. Tá bom. Eu vou focar um pouquinho, tá, naquilo que a gente trata, porque tem esse viés, o que eu tenho bastante estatística, mas ela reflete em boa parte o que é tratado no mundo e no Brasil. Então, em primeiro lugar, disparado, são, especialmente lá na Clínica da Vital, porque tem bastante psiquiatra, são os transtornos ansiosos e depressivos, tá? Alguma coisa entre 30% e 40% das condições clínicas. Depois temos as que você já mencionou, são as doenças neurodegenerativas, como exemplo do Parkinson, do Alzheimer, representam aí 10% cada uma, ou seja, já chegou mais ou menos a metade. Fibromialgia, bastante, é uma condição rara, mas que tem um excelente retorno, é uma das que tem o melhor retorno do tratamento com cannabis, é a fibromialgia, então também é bastante tratado. Autismo, e agora a gente está vendo bastante transtornos do sono, porque é uma coisa que afeta muita gente, né? E muitas pessoas querem algo mais natural, sabem que vai tomar um determinado tarja preta no dia seguinte, não é a mesma coisa, e se você tomar 5 anos, você está numa situação bem problemática, então a gente tem visto bastante transtornos do sono sendo tratados. E um que a gente não tem tratado muito, mas eu vejo um aumento maior, agora que a gente está com especialistas nisso, são as dores crônicas, de diversos fundos. Certo. Agora, em relação à área da medicina, a gente sabe que para chegar a um medicamento desse, a gente precisa de encaminhamento médico, de exames. Na situação dos profissionais da área da saúde, eles recomendam, como que está essa situação do médico ao prescrever esses tipos de remédios ao paciente? Sim, poucos médicos, não apenas no Brasil, tá? Inclusive nos Estados Unidos, onde já, enfim, há mais de 20 anos tem médicos que prescrevem, apenas 5% das universidades americanas já possuem uma disciplina, né, uma cadeira que lá na linguagem mais técnica, assim, é o sistema endocannabinoide, que é o que regula tudo, como que a cannabis funciona no nosso corpo. No Brasil, no currículo regular, eu confesso que eu desconheço, tem a Unifesp, não sei se está no currículo regular ou é apenas um extracurricular. Isso significa que na prática, né, dos quase 500 mil médicos no Brasil, você tem 5 mil, aproximadamente, estou arredondando, 1% apenas dos médicos que já prescreveram ou prescrevem cannabis. E desses, aqueles que realmente são treinados, vamos dizer assim, 40, 50 horas de curso, foram para fora, fizeram congressos, talvez você tenha aí 20% disso. Então, uma coisa que está realmente muito
começando. Certo. Tá? Porque, enfim, é uma coisa muito nova. Existe uma perspectiva de como que vai estar esse tratamento da cannabis medicinal, digamos, para daqui 10 anos, a aceitação maior, ela mais presente no mercado para tratar a saúde das pessoas? Até porque a cannabis medicinal, ela é tão agressiva quanto alguns outros medicamentos, digamos, para a área da psiquiatria, tratamento da ansiedade, que você bem colocou aqui, que está sendo bastante usada. Ou seja, você vê uma maior inserção dela no mercado para daqui uma década, digamos assim? Com certeza, você não tenho dúvida, e por isso que eu resolvi empreender nesse segmento, tá? Olhando lá para frente, porque hoje, de fato, conforme eu falei, é só 1% aí dos médicos, mas a cada dia vão surgindo novos estudos, tá? A gente precisa que seja permitido estudos, porque um estudo, por exemplo, a insônia, não é a cannabis faz bem para a insônia. Isso é que a gente tem visto nos laboratórios, nos consultórios médicos do mundo todo. Mas para você poder afirmar e poder dizer que vai ser 5 gotinhas, 2 miligramas, 5 miligramas, você precisa de 10 anos acompanhando os pacientes. É um longo processo e você não pode nem fazer esse estudo no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos é difícil. Mas cada vez que você vê um estudo que é feito, você tem uma notícia positiva em algum lugar do mundo e que os médicos passam a adotar. Então não tenho dúvida, muitas coisas a gente vai ver que, na verdade, também, igual você falou, tem muitas condições que, eventualmente, mal não faz, tá? Isso é certo. O CBD, especificamente o CBD, canabidiol, é um dos compostos da cannabis. Esse é reconhecido como seguro. Você tem o tetraído canabidiol, que é aquele que é muito utilizado na cannabis recreativa. Esse você não pode sair usando indiscriminadamente, especialmente para jovens, que você tem que ter todo o cuidado. Então, mas por outro lado, para quem tem dor, ela é muito importante, o tetraído canabidiol. Quem tem câncer e não quer passar por um processo de vômitos e perda de cabelo, é muito importante. Então, ele tem propriedades riquíssimas e, ao mesmo tempo, ele tem essa questão de ser usado recreativamente. Não tenho dúvida de que em 10 anos tem uma frase um cientista brasileiro, Siddhartha Ribeiro. O tempo vai mostrar se ele está correto, mas eu gosto de falar. Ele falou que a cannabis, né, está para a medicina no século XXI o que o antibiótico esteve no século XX. É esse o nível de importância, né, que alguns cientistas têm dado a produto à base de cannabis. Certo, e na verdade falar a respeito desse assunto, divulgar ele, ajuda também a quebrar preconceito e os tabus, né? Joaquim Castro, especialista em tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil, conversa conosco nesse momento no Jornal da Manhã. Já estamos nos encaminhando para o fim da entrevista. Joaquim, gostaria que você pontuasse então a respeito de quantos pacientes já foram atendidos na clínica que hoje você comanda, você faz parte, e também mais algum destaque a respeito do assunto que você queira colocar aqui para a gente no Jornal da Manhã. Tá ótimo. A gente a gente começou em 2019, atendeu aproximadamente 4.000 pacientes. Aí em Sorocaba, a gente está desde março, abril desse ano, e estou muito feliz, né, de estar nessa cidade, que é na verdade, é uma referência. Tem mais de 1.000 pacientes, não na nossa clínica, claro, mas na Sorocaba tem 1.000 pacientes de cannabis, que representa mais de 1% do total de pacientes no Brasil, e a Sorocaba não tem 1% da população brasileira, né? Significa que a população, de alguma forma, ou tem profissionais que abraçaram o tema, estão muito felizes com essa alternativa. Então, eu na verdade, você falou que eu sou especialista. Sim, sou especialista mais no mercado, mas eu não sou médico, tá? Os nossos médicos é o Dr. André Cavallini, a doutora Juliana, que até eles são mais aptos a tirar qualquer dúvida fico à disposição. Eu coloco a clínica, o nome da clínica é Clínica Gravital, www.clinicagravital.com.br, para qualquer ouvinte que sempre tenha uma mãe, um tio, um sobrinho autista, uma mãe com Alzheimer, alguém com dor e está buscando, alguém que não dorme, que está buscando algum conhecimento de algo natural e novo. Tá certo, então, muito obrigada, viu? Conversamos com o Joaquim Castro, que é especialista em tratamento à base de cannabis medicinal no Brasil. Hoje tem uma clínica aqui em Sorocaba. Joaquim, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Manhã. Desejamos a você já um excelente trabalho, uma excelente semana. Muito obrigado, igualmente. Feliz aniversário mais uma vez. Muito obrigada, então. Vamos para uma pausa para apreciar o saboroso café Excelsior com os produtos da Padaria Real. Já voltamos.